Temos o que agora, Aninha? Temos a Mayra de Giaimo, que foi acompanhar o último debate, que acabou agora há pouquinho, né? Com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o primeiro civilizado, né? De todos até agora. Diga aí, Mayra, boa tarde. Oi, Mayra. Oi, Ana, Joel, boa tarde para vocês e para todos. Pois é, então, esse debate foi muito mais tranquilo, teve um tom mais calmo, as propostas foram apresentadas de maneira muito mais abrangente do que nos últimos debates. E já desde o começo do debate, né, na verdade até antes, no pré-debate, que são as entrevistas que a gente faz com os candidatos quando eles chegam, Pablo Marçal, candidato do PRTB, já tinha anunciado que teria uma mudança de tom, que de fato foi adotada, então, durante o debate de hoje. E no segundo bloco, no primeiro bloco, ele até chegou durante o debate a pedir perdão aos eleitores pelo perfil que ele tem adotado nos últimos debates. Disse que queria mostrar que os outros candidatos não são viáveis emocionalmente, fisicamente, que a partir de agora ele vai adotar a postura de um governante. Então, tiveram alguns embates, claro, mas sem as baixarias que a gente acompanhou nos últimos debates. E também tiveram algumas dobradinhas, né, que a gente chama, que é quando dois candidatos se ajudam ali ou trocam elogios. Isso aconteceu, por exemplo, entre Ricardo Nunes e Marina Helena, também entre Boulos e Tabata, e também entre Datena e Tabata em alguns momentos. Isso é bem diferente do que a gente vem observando nos últimos debates. Agora há pouco, a gente acabou de falar com os candidatos. Todos eles se posicionaram ali e conversaram rapidamente com a imprensa. Vou só trazer um pouquinho do que cada um deles falou. Guilherme Boulos, do PSOL, foi o primeiro a conversar. Ele disse que pela primeira vez desde o início dessa campanha foi um debate com um bom nível, que permitiu que as pessoas separassem o joio do trigo, que ele conseguiu dessa vez colocar algumas propostas na mesa. E a gente também percebeu, Boulos respondeu sobre isso nessa entrevista, que Pablo Marçal, por estratégia dos outros candidatos, foi um pouco escanteado. Então, tanto no primeiro bloco quanto no terceiro, que tinha perguntas entre os candidatos, Marçal foi o último a ser perguntado. E Boulos falou justamente que buscou privilegiar pessoas que não têm trabalhado com mentiras. Depois, na sequência, Ricardo Nunes, do MDB, que conversou com a imprensa, também disse que sentiu uma boa melhora do nível do debate, que ainda não está 100%. Ele disse que as pessoas acabam falando coisas que ficam soltas e não são verdade. Aí acabou corrigindo algumas informações, falando da criação de hospitais, por exemplo. E aí disse que sobre Pablo Marçal, que Pablo Marçal teria visto ali a rejeição e aí acabou mudando a postura por causa disso. Na sequência, José Luiz Datena, que disse que o monstro sempre aparece, que vai responder às ofensas que foram direcionadas a ele por Pablo Marçal no local adequado, ou seja, na justiça. Inclusive, Datena já entrou na justiça sobre injúria e difamação contra Pablo Marçal. E na sequência, Tabata Amaral falou também. Ela criticou esse jogo combinado, né, essa dobradinha que eu mencionei de alguns candidatos, por exemplo, de Marina Helena com Ricardo Nunes, disse que está tentando entender ainda, disse que também achou que foi um debate que as propostas foram melhor colocadas, que deu tempo para falar, para colocar, foi mais propositivo, né? E ela falou que alguns candidatos continuam fazendo um teatrinho. Já Marina Helena, do Novo, também foi nessa mesma linha, diz que é todo mundo muito ator, que vai mudando o comportamento conforme as pesquisas eleitorais. Falou ali para que os eleitores não caiam na lábia. Ela voltou a falar sobre impostos, os impostos que as pessoas da cidade de São Paulo pagam. Foi um tema muito abordado por ela durante o debate, nesse pós também, e ela voltou a dizer que em um eventual segundo turno não vai apoiar nenhum candidato que ela considera de esquerda, como Boulos, Tabata e também Datena. Por fim, o último candidato a ser entrevistado pela imprensa foi Pablo Marçal. Ele disse que, a partir de agora, ele quer mostrar
quem ele é. Ele vem criticando muito, e esse debate principalmente, o uso de dinheiro de campanha. Diz que os outros candidatos têm muito dinheiro, 100 milhões de reais que usam ali de verba de campanha, e ele não usa, que ele vai fazer uma campanha para que as pessoas votem em quem não usa essa verba. Questionado sobre rejeição, se isso que fez ele mudar de estratégia, ele deu uma desviada no assunto, disse que para ser muito amado precisa sim ser muito rejeitado, e no final chegou a pedir para as pessoas votarem, as pessoas de esquerda votarem em Tabata Amaral. Diz que ela foi a única candidata com coragem para fazer perguntas para ele hoje, e aí exaltou aí a participação tanto de Tabata quanto Marina Helene. Então, uma palavrinha aqui rápida sobre essa fala dos candidatos hoje nesse debate. A gente tem mais alguns pela frente ainda que a gente vai acompanhar, Anne e Joel. Isso aí, está cada vez mais perto das eleições. Obrigada aqui a Mayra de Jaime, dia 20 de setembro. Lembrando que é dia 6, né? A eleição, e ao que tudo indica, teremos segundo turno na cidade de São Paulo. Valeu, Mayra. Obrigado, viu? Valeu.